Como falei com os irmãos, nós vamos falar a respeito de desconstrução. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso 23. Vamos ler aqui a partir do 21, só para você não perder o contexto. Mas a gente vai ficar aqui no 23 em diante. Mateus 16, verso 21. Achou aí na sua Bíblia? Diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás, ou para trás de mim, Satanás, como estiver na sua versão. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Glória a Deus. Até aqui, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor, que é viva, Senhor, ela é eficaz. Pai, e como a Deus nós oramos anteriormente, Senhor, o teu Espírito exalta a palavra. Senhor, não divide a tua glória, porque a palavra é tua e teu é o poder. Pai, nós somos tão somente dispenseiros, Senhor. Senhor, da tua palavra, e o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Então me ajuda a ser fiel ao teu propósito essa noite, me ajuda a falar o que o Senhor deseja falar, Pai. Pela tua graça e misericórdia, sê com esse teu servo, não me deixe tropeçar nas palavras. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo e repreende toda distração, todo mal. Tudo, Senhor, que o diabo tenta, Senhor, para roubar a tua boa semente, joga por terra. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Desconstrução. Você vai entender o porquê desse título. Mas eu estava pensando, irmãos, nessa passagem aqui, onde Jesus ele está falando ao coração dos seus discípulos que ele sofreria, que ele passaria por momentos de dor, que ele seria submetido ao julgamento pelos ímpios, e que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. É interessante você perceber que o apóstolo Pedro, ele não falou com Jesus no meio dos 12 discípulos. A Bíblia vai dizer,
aqui é importante a gente pegar esses detalhes aqui no verso 22. Quer ver? Dá uma olhadinha aí. Coloca para a gente no telão aqui. Mateus 16, 22. Então Pedro, fazendo o quê? Chamando à parte, chamou no cantinho. Chamou ele para conversar, deu a mão, assim, colocou a mão no ombro de Jesus. Vem cá, Jesus, deixa eu falar contigo. Que isso, Senhor? De modo nenhum que vai acontecer isso aqui. Que morreu, que história é essa, Jesus? De morrer, o Senhor é um homem bom, o Senhor cura, o Senhor faz milagre. O Senhor vai acontecer alguma coisa assim, como é que vai ser isso? Você não pode morrer. A princípio, irmãos, quando nós olhamos numa ótica humana, parece um amigo, advertindo seu amigo, é verdade ou não é? Olha ali e fala, poxa, Pedro não quer o mal de Jesus. Só que aquilo que Jesus estava dizendo era a vontade do Pai, que assim fosse. E há coisas na nossa vida em que Deus vai nos direcionar e que são difíceis de nós cumprirmos, de nós vivermos, porque aquela ali é a vontade do Pai e às vezes dói na nossa carne. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e faça o quê? E me siga. Só que tomar a cruz muitas vezes envolve renunciar a algo que nos custa. Isso não é uma brincadeira, é algo dolorido. Tem coisas que para a gente abandonar, para a gente se voltar para a vontade de Deus, nos custa. É difícil. Às vezes vai custar um esforço muito grande seu. Às vezes você fazer a vontade de Deus vai custar um esforço seu. Vamos começar com algo simples. O Senhor te direciona como está nos direcionando, como falei há pouco com os irmãos, que nós estamos no meio de uma batalha, no meio de uma guerra. E a batalha a gente luta de que maneira? Com armas carnais, espirituais. Então, já entende que eu estou chamando você para guerrear como? Com jejum, com oração, você sendo pronto para ouvir, tardio no falar, tardio em irar-se. São as armas da nossa milícia. Mas isso muitas vezes vai te custar. Custar o quê? Custar, às vezes, engolir um sapo para não entrar em contenda. Você engole sapo em casa, irmão? Engole sapo? Engole a ranzinha, às vezes, em casa, às vezes você engole ali para você não entrar em contenda dentro de casa. Engole sapo. Um, dois, o brejo inteiro, às vezes, não é verdade? Engole. É ou não é? Às vezes um filho só vai te testando ali, não é verdade? Seu faz isso contigo? Te testa também? Vai ali, oh, meu Deus do céu. Aí tu vai avisando, para com isso. Mas tem coisas que a gente precisa ser paciente, perdoar, porque a Bíblia vai dizer que aqui é o amor. É ou não é? Você releva, você perdoa. Se a gente for levar tudo a ferro e fogo, irmãos, a gente vai sair um pedaço para cada lado. A gente vai sempre entrar em confusão. Tem coisas que você precisa relevar. A Bíblia vai dizer que a sabedoria do homem sábio o leva a ignorar as ofensas. Olha só, ignora isso aí. Te ofendeu, mas ignora esse negócio aí, que você sabe para onde Deus vai levar e Deus vai te honrar também. Amém, meus irmãos? Então, há momentos que dói. Um jejum. Porque você vai sentir ele no seu corpo. Não pense que você vai jejuar a carne, a sua carne vai ficar, ai que maravilha, como eu gostei desse jejum. Vai passar o café mais cheiroso da semana. Vai, os amigos vão te chamar para tomar um café em algum lugar, às vezes amigo do trabalho. Às vezes vai ter uma reunião que você nem esperava e o pessoal comprou alguma coisa ali para tomar café junto. É ou não é? Não é assim que acontece? É.
e tantas outras coisas. Às vezes você abrir mão, há pessoas que às vezes gostam, por exemplo, de jogar futebol, às vezes com os amigos no final de semana. Não há nada de errado em jogar futebol. Mas aí Deus te direciona, às vezes te dá uma palavra, como deu a Ezequias. Vai falar, vai, meu filho, põe a tua casa em ordem. Aí você vai sentir, cortar no seu coração, meu Deus, pelo bem da minha família, eu preciso abrir mão disso aqui. Mas não é errado, mas Deus falou para eu poder abrir mão, para poder cuidar mais da minha família, senão eu vou ter perdas à frente. Dói na carne ou não dói? Dói. E se você tem algo para botar em ordem na sua casa, põe em ordem a sua casa. Mas, às vezes aceitamos a vontade de Deus. Aceitamos, nos submetemos à vontade do Senhor. Nos sujeitamos a Deus. Há momentos que às vezes a gente está cansado, irmãos, está ali o bagaço da laranja. Então, aí às vezes você ora, Senhor, me dá descanso. E o Senhor ainda mostra, caminha mais uma milha aí, meu filho. Vamos caminhar, o descanso não é para agora. Mas vai chegar na hora certa. Isso é difícil, isso dói na nossa carne. E aí vem o tentador, vem o diabo. Por quê? Porque você propôs algo no seu coração, algo que está te custando, algo que você sabe que na sua carne não vai ser bom, mas vem o tentador desconstruir o que Deus construiu no seu coração pelo Espírito. Meus irmãos, para construir, é suado, irmãos, é difícil. Porque às vezes você percebe, nesses momentos que nós estamos falando, às vezes, de batalha espiritual, pode perceber, muitas pessoas não vêm para a igreja. Por quê? Ah, um parente chegou em cima da hora, uma confusão aconteceu em cima da hora, algo aconteceu ali inesperado, queimou o feijão, ficou bravo da vida, falou, não vou para a igreja. Irmão, você está pensando que a coisa é simples? Não é. Às vezes acontece uma confusão em casa, às vezes se aborrece, fala, quer saber, eu vou assistir televisão hoje, eu não vou para a igreja não. Vou ver o jogo aqui. Vou fazer alguma coisa. Por quê? Não percebeu que a batalha não é algo natural, é algo espiritual. E aí a igreja está se reunindo numa direção e o diabo tenta desconstruir a comunhão, tenta desconstruir a unidade, tenta desconstruir o fervor, porque para construir, irmãos, é suado, mas para desconstruir é assim, igual Jesus ouviu de Pedro. Que isso, Senhor? O Senhor não merece isso não. Que morrer o quê? Que fazer isso tudo. Você já tem uma semana cansativa. Poxa, você já tem uma semana tão penosa, tão difícil. Poxa, tenha misericórdia de ti. Fica em casa hoje. Ah, mas eu não fui no outro dia. Tenha misericórdia de ti. Quem paga as tuas contas? É assim, irmãos, ou não é? Eu lembro que quando eu vim para Cristo, eu andava com muitos amigos e era muito viciado em jogo, em todo tipo de jogo. É jogo de baralho, jogo de computador, jogo de tudo, irmãos. Era muito viciado. Ali por 18 para 19 anos, era uma coisa terrível. E aí eu lembro que assim que eu aceitei Jesus, eu tive muita dificuldade para poder abandonar isso. Por quê? Porque eu dava uma desculpa para mim mesmo. Poxa, eu estou trabalhando muito, né? Comecei a trabalhar no centro do Rio, com 18 anos. Aí pegava o ônibus, morava com o Comendador Soares, pegava o ônibus para Pavuna, Pavuna, pegava o metrô, saltava na Estácio, fazia baldeação. Muito cansativo. Eu preciso espairecer um pouquinho, descansar um pouquinho. E aí não largava o bendito do vício. E às vezes somos assim. Vamos dando desculpa. E não abrimos mão daquilo que Deus está nos pedindo. Mas aí, por uma obra de graça do Senhor, Ele nos convence e você fala, amém, Senhor, eu vou.
E aí você segue nessa direção. Você vai obedecendo. E aí o diabo, ele vai trabalhar para desconstruir o caminho que você está fazendo com Deus. É assim que o diabo trabalha. Eu lembro que a minha esposa, ela me contou uma vez, quando ela começou a faculdade, ela fez faculdade de serviço social, e aí ela falou que chegou uma menina na faculdade, a menina era freira, irmãos. A menina chegou super católica, menina direitinha, começou a fazer a faculdade, estudar esse monte de teoria. Quem faz essa parte assim de humanas, serviço social, vai estudar muito Karl Marx, vai estudar muito comunismo, vai estudar um monte de teorias que às vezes são complicadas, às vezes, para você digerir, mas tu tem que aprender para passar na faculdade. E aí? Irmãos, ela falou que a menina entrou freira. A menina se perdeu, se desconstruiu. A menina ia para as festas de faculdade, ia para um monte de coisa, passou a beber, passou a fumar. Tu olha assim e fala, meu Deus, o que que aconteceu com essa menina? Por quê? Foi desconstruído algo no coração dessa jovem. A família, talvez às vezes até uma boa família, irmãos. Talvez até uma boa família. Vê que conduziu a menina ali no caminho direito, conduziu a menina querendo o melhor para ela, no conceito ali do que seria bom na visão ali dos pais. E aí o diabo ele vem querendo mudar tudo. Às vezes você passa a vida inteira, irmãos, ensinando a criança, ensinando seu filho o que é certo, o que é errado. Tu fala e com criança a gente tem que repetir, né, irmãos? Deus da glória. É impressionante, irmãos. Todo dia. Na tua casa é assim também? Lá em casa eu repito direto. Aí vai no banheiro, aí tu olha, meu Deus, não deu a descarga, olha, meu Deus do céu. Aí vai tomar banho, vai, meu Deus, pendurou a toalha. Aí tu repete essas coisas na tua casa também? Repete ou não? Poxa, achei que era só lá em casa. Irmãos, aí tu vai repetindo, e tu vai falando, e tu vai ensinando, mas o diabo, ele trabalha para desconstruir tudo de bom que eu e você ensinamos para nossos filhos. Ele trabalha, irmãos, para desconstruir já na escola, desconstruir tudo de bom que você ensina, tudo aquilo que você tem como bons costumes, como princípios e valores, o diabo vai tentar desconstruir na vida do seu filho. Talvez vá usar a vida de um coleguinha para dizer, poxa, tua vida é muito chata, cara. Pô, ser crente é muito ruim. Pensa que isso não acontece. Acontece, irmãos. Acontece por quê? Já aconteceu uma situação semelhante com meu filho. Os colegas vendo uns desenhos japoneses, que eu olhei assim e falei, meu filho, olha só, eu vou te mostrar que desenho é esse. Aí foi vendo a história, irmãos, é desenho de demônio, é uma menina que não fala porque a menina está endemoniada, e depois quando ela, tipo, libera lá alguma coisa lá, a menina começa a falar, mas fica terrível, violenta. Se você olha para o enredo do desenho, tu olha assim e fala, meu Deus, é uma coisa mais diabólica do que a outra. Eu sei porque eu assisti muita coisa assim na minha adolescência, eu falo pro meu filho, olha só esse desenho aqui, tu acha que isso aqui vai ser bom para você? Mas os meninos da idade dele assistem, vê esse tanto de coisa. E são coisas que não vão fazer bem, irmãos. Amém, queridos? Mas o diabo vai tentar desconstruir na vida dos jovens, que o diabo tenta mudar o coração, desconstruir os princípios e os valores que estão no coração. O diabo tenta desconstruir dentro dos lares. Você quer ver um exemplo? Nos dias de Ester, o rei Assuero
deu um grande banquete no seu reinado. Um banquete para toda a cidadela de Suzã. Você pode ler no capítulo 1 do livro de Esther. Não vai dar tempo da gente avançar nos detalhes, mas eu quero que você entenda. E aí, depois de muitos dias de festa, o rei Assuero, mostrando toda a glória do seu reino, a grandeza do seu poder, no último dia da festa, o rei, para finalizar ali com chave de ouro, para mostrar a sua glória e a sua grandeza, o rei Assuero manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. A rainha Vasti, que também estava dando um banquete para as mulheres do seu reino, ela diz: eu não vou. E aí o rei, que já estava alegre do vinho, ficou aborrecido com aquilo ali. Falei: como assim não vem? A mulher, ela foi rebelde à ordem do rei. E nós não estamos falando de uma democracia, irmão. Nós estamos falando de um homem poderoso, um homem que era rei de toda a Pérsia. Grande parte do Oriente estava sob o domínio dele. Foi algo gravíssimo que Vasti fez ao desafiar a ordem do rei. E o rei fica constrangido com aquilo. Imagina, numa festa, para todos os seus convidados, a mulher dele faz ele passar uma vergonha dessa. Coisa terrível. E aí o rei pede conselho aos seus servos, pede conselho ali aos homens da sua corte e pergunta para gente, o que eu faço agora? Porque eu não sei como agir nessa situação, o que eu faço? Olha só, meus irmãos, vou ler só esse pedacinho aqui no livro de Esther, capítulo 1, verso 13, olha só. Lê o 12 aqui. Verso 12, olha só. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cárcena, Setade, Mata, Tarsis, todos esses conselheiros aqui. No 15. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer a rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã, presta atenção, irmãos, olha só. Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Segura aqui. Presta atenção, olha só. O que a rainha fez, o conselheiro dele falou, olha, rei, a rainha não pecou só contra o Senhor, não. Sabe qual é o problema agora? Esse mau comportamento dela vai desconstruir todo o respeito e autoridade que os homens têm dentro dos seus lares. O mau comportamento dela vai desconstruir a harmonia de todos os lares. Vai ser uma confusão generalizada no teu reino. A casa vai cair, rei. Se não fizer alguma coisa, vai desconstruir muita coisa boa. Irmãos, a coisa é muito grave, é muito séria. E o diabo, ele tenta desconstruir coisas dentro da nossa casa, irmãos. Tenta desconstruir o respeito. Tenta desconstruir a harmonia ali no seu lar. Às vezes com maus comportamentos. Tem coisas, irmãos, que nós, como cabeça, como chefe ali da família,
Irmãos, a gente precisa manter a ordem ali dentro de casa. Não estou dizendo ser agressivo, nem nada disso. Mas às vezes você vê o seu filho dando uns fora na sua mãe, tratando mal. Fala, que negócio é esse, irmãos? Às vezes, filho levantando a voz, dando uma de machão dentro de casa. Que negócio é esse? A gente não pode deixar essas coisas acontecer dentro da nossa casa, amém, meus irmãos? Fica um recado aqui para as meninas também. Às vezes você está interessada, talvez, em um namorado, às vezes um rapaz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você conhece um rapaz e esse rapaz, dentro da casa dele, não respeita a mãe dele, pula fora, minha filha. Porque se ele não respeita a própria mãe, você acha que ele vai te respeitar depois que estiver com você? Ah, mas ele me ama, comigo vai ser diferente. Pula fora disso aí, porque isso é um laço. Olha como ele trata a mãe dele. Olha como trata a mãe dela. Porque você acha que vai ter mais respeito por você do que pela mãe, pela própria mãe? Então você já vai percebendo essas coisas. Vai desconstruir coisas boas dentro dos lares. O diabo trabalha nessas coisas. O diabo trabalha para desconstruir não só os lares, trabalha para desconstruir amizades também, amizades boas, irmãos. Quer ver? Coloca aqui no telão, por gentileza, Provérbio 17:9. Olha só. O irmão Rubem falou disso aqui hoje de manhã. Eu falei, Jesus, já está na direção já. Olha só. Quem encobre a transgressão fortalece a amizade. Mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Na versão NVI, vai dizer assim: aquele que encobre uma ofensa promove o amor, mas aquele que lança em rosto separa bons amigos. Irmãos, tem coisas que Deus, ele não vai te fazer esquecer, às vezes, uma ofensa. Mesmo entre amigos, entende? Você pode ter um amigo, um homem de Deus, é seu amigo. Mas amigo falha, porque amigo, antes de ser amigo, ele é homem, ele é falho também. Amém, meus irmãos? Ele é homem, ele falha. E aí, como toda amizade, às vezes há um estranhamento hoje, mas há perdão. É ou não é? Há perdão, se resolve ali. Os homens vai dar um tapinha nas costas, vem cá, rapaz, dá um abraço, aperta a mão e tá tudo certo e bola para frente, amém? Mas tem pessoas que às vezes vão tentar ficar relembrando aquilo ali. E aí fulano, pô, vi que tu tava com ciclano. E aí, como é que é? Você ainda tá com ele depois que ele fez aquilo contigo? Ah, fulano é isso, hein? Fulano é aquilo outro, já te prejudicou. Aí fica só lançando em rosto aquilo que os dois já resolveram, ó. Não era nem mais para tocar nesse assunto, mas volta aquilo ali. Separa bons amigos. Aí você começa a trabalhar aquilo ali, começa a remoer aquelas coisas que já estão resolvidas. E o que acontece? Desconstrói uma amizade que era para durar muitos anos. Desconstrução. Irmãos, tem coisas que a gente precisa encobrir a transgressão. Perdoa, releva, bola para frente, irmãos. Perdoa e siga com Deus, amém? Siga com Deus. É a mesma coisa no trabalho. Às vezes no trabalho a gente perde oportunidades, porque a gente às vezes quer levar tudo a ferro e fogo, irmãos. Tem coisa que a gente precisa ter sabedoria e relevar também, amém, queridos? Relevar, desconstruir nos lares, como vimos lá da Rainha Esther, desconstruir amizades. Desconstrução, meus irmãos, da característica de servo de Deus. Como assim? Você vê que Jesus, ele estava firme na vontade do Pai. Sim ou não? Mas Jesus, ele não foi o único a passar por provações assim. Você vê o exemplo de Daniel e os seus amigos. Quando você lê ali em Daniel, no capítulo 1, Daniel, junto com outros nobres, foram levados para a Babilônia.
Chegando na Babilônia, o que que acontece? O rei Nabucodonosor, ele disse: eu quero que vocês separem jovens bonitos, de boa aparência, inteligentes, para que eles sejam ensinados na literatura dos caldeus. Eu quero que vocês botem esses meninos no curso da Babilônia e eles vão passar 3 anos fazendo faculdade. Tirou vermelho, arranca o pescoço. Irmão, Nabucodonosor era bravo. Tirou vermelha, tá ruim com as notas, joga na fornalha ou então alimenta os leões. Porque eu só quero gente boa me servindo. Então, eles iriam comer da comida da Babilônia, da comida lá oferecida aos deuses. Eles iriam aprender a cultura da Babilônia. Agora você não tem mais os seus deuses lá de Israel. Agora você não tem mais a cultura de onde você veio. Agora eu vou desconstruir tudo que você aprendeu para você andar como eu quero aqui dentro da Babilônia. E é justamente isso, meus irmãos, que o sistema desse mundo tenta fazer com nossos filhos e até com a gente que já é barbado velho já. É ou não é? Se você não agir assim, você está fora. Hoje, muito mais, irmãos, nós vemos hoje que há situações em que se você posiciona como crente, você falha. A Bíblia diz assim, tu vai até preso. É ou não é? Eles querem empurrar a goela abaixo a forma de pensar. Não, é a cultura da Babilônia, é essa. A gente vai tocar a música aqui. Se você não dançar conforme a música, você vai ser jogado na fornalha. A gente pensa que a Bíblia é desatualizada, irmãos, pelo amor de Deus, a Bíblia é atualizadíssima. Então, Daniel ele decide permanecer firme. Eu não vou afrouxar com a minha dedicação ao Senhor. Ele não se contaminou com a comida, não se contaminou ali com os manjares, não se contaminou com a cultura, mas ele aprendeu, pastor. Tudo que precisava aprender, aprendeu. A ponto de a Bíblia dizer que ele e seus amigos pareciam 10 vezes mais saudáveis e 10 vezes mais inteligentes que os jovens da sua idade, os jovens que estavam ali sendo treinados também. O diabo tentou desconstruir a cultura, mudou o nome de Daniel. Olha isso, irmãos. Você não é mais Daniel, o Senhor é o meu juiz. Não, o seu nome agora é Beltesazar. Sadraque e Mesaque e Abednego tinham outros nomes em Israel. Esses aí são os nomes que a Babilônia deu. Então você vê que o sistema desse mundo ele tenta desconfigurar tudo que é bom, irmãos. O diabo tenta desconstruir. Você precisa ficar firme na direção de Deus. Você precisa ficar firme. Tem coisas que você não pode afrouxar, você não pode abrir mão. Nós vemos na Bíblia também a desconstrução do laço pastoral. Você sabia disso? Que o diabo também trabalha para desconstruir o vínculo do pastor com a igreja? De que forma, pastor? Coloca aqui no telão, por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo lá em Corinto. Olha só. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Olha que coisa estranha, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está pedindo aos coríntios, na sua segunda carta, abra o coração para nós. Por quê? Você vai entender.
Coloca 2 Coríntios capítulo 10, verso 1. Olha só. Eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo. Aí aqui ele está sendo irônico, olha só. Eu, que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Pula para o verso 10, por gentileza. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é o quê? Segura aqui que você vai entender agora. O apóstolo Paulo, ele formou a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, as marcas do meu apostolado foram vistas no meio de vocês, por meio de sinais, prodígios e muitos milagres. Deus usou a vida de Paulo lá em Corinto de uma forma surpreendente, irmãos. Só que Paulo, como pastor, precisava falar a verdade. Isso é uma coisa difícil às vezes. Você acha que é fácil para o pastor, às vezes, falar que você está errado? Falar que você está certo, você ser meu amigo, puxa, é maravilha. Mas dizer que você precisa mudar é uma coisa difícil. Não pense que é uma coisa simples. É difícil. E a primeira carta aos Coríntios, irmãos, Paulo pegou pesado. O apóstolo Paulo foi tão duro que ele vai falar, você lê ali a partir do capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: eu ouço que no meio de vocês tem imoralidade tão grave, que eu ouço que teve um irmão aí que deitou com a mulher do seu pai. Isso não acontece nem no meio dos ímpios, isso é uma vergonha para vocês. Olha só, Paulo bateu firme, irmãos, mas bateu com força. A primeira carta aos Coríntios, ele pegou firme com os coríntios. E aí o que acontece? Ele não ficava num lugar só, ele era apóstolo, plantador de igreja. Então ele saiu de lá, foi para outros lugares, foi trabalhando ali na obra missionária. Enquanto isso, surgiram homens buscando a sua própria honra. Só que tem pessoas que tem pessoas que agem assim, para eu mostrar que eu sou bom, eu não posso só ser eu. Eu tenho que mostrar que o outro é inferior a mim. Já viu pessoas agindo assim? Não, poxa, isso aqui está muito ruim. Quem fez isso aqui? Ah, poxa, se eu fosse fazer isso aqui, eu não ia fazer isso dessa forma. Ah, quem fez isso daqui não sabia o que estava fazendo. Ou às vezes fala, poxa, fulano é muito bom, mas não sei o quê, mas tem isso, aquilo outro. Olha, não é falar não, mas o apóstolo Paulo, é até meio chato falar isso, sabe? Mas eu vou falar, senão eu morro. É, não é? Olha, o Paulo, ele é muito brabo por carta. Posso falar? Fala ou não fala? Foi assim mesmo que aconteceu na igreja. Gente, o Paulo é brabo por carta. Mas tu já foi no culto com ele? Rapaz, o homem é igual a manteiga, rapaz. O homem é fraco demais. A presença pessoal dele é fraca. E a sua palavra é desprezível. Poxa, quando eu li a carta aí do apóstolo Paulo, achei que ia chegar um homem dessa altura, rapaz. Chegou um homem de 1,60 m. Esse que é o Paulo? Poxa, não é possível. Irmãos, é mais ou menos isso. Para quê? Para desmerecer o apóstolo Paulo, falar que ele não era tão bom, e esses super apóstolos eram o máximo, eles que pregavam muito, eles que faziam tudo, e estavam desfazendo do apóstolo Paulo. Só que o que aconteceu? Os coríntios estavam fechando o coração para o apóstolo Paulo. Estava sendo desconstruído o laço pastoral do apóstolo Paulo com a igreja.
Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a acusação contra um pastor, ela precisa ter duas testemunhas, sempre. Por quê? Porque é algo grave. Pessoas sempre vão falar do pastor. Se você quer ser pastor, entenda o seguinte: as pessoas vão falar de você. Se você almeja o episcopado, coisa boa você almeja. Só que você vai ser alvo de críticas. Igual técnico de futebol, meu filho. Todo mundo tem uma opinião. Você vai ser alvo de crítica e isso é normal. Lide com isso no seu dia a dia. Só que, quando uma acusação é feita contra um pastor, se for algo do cunho moral, o pastor roubou, o pastor adulterou, o pastor foi injusto, foi mau, foi perverso, qualquer outra coisa assim do cunho moral, você não tem que manter esses laços mesmo, não. Foge desse negócio que isso é laço para a tua vida, amém, meus irmãos? A gente não está falando de acusações assim. A gente não está falando de uma falha moral no apóstolo Paulo. Se errou, meu filho, está fora, está desqualificado como pastor. Amém, meus irmãos? É assim. Só que aqui o caso é outro. Está tentando colocar intrigas, problemas, situações onde o apóstolo Paulo já não é mais a melhor pessoa para estar nos conduzindo e nos orientando. E o diabo ele vai trabalhando assim, meus irmãos. Poxa, então, pastor, não sei o quê, poxa. Olha, é muito bom, assim, a palavra é boa, assim, as cartas são graves, fortes, assim, é muito bom, mas a presença pessoal dele é fraca. Poxa, acho que, sabe, acho que não leva muito jeito, assim, para pastor. Até ensina bem, manda carta, assim, e tal, mas a presença dele é fraca. A gente tem que ter alguém mais de autoridade, mais firme, assim como eu. É assim que funciona, irmãos. Lembra de Corá, Datã e Abirão? Ele falava, não, Moisés, não, vamos arrumar outros líderes para poder nos conduzir à terra prometida, líderes melhores do que Moisés e Arão. Alguém tipo nós. É mais ou menos assim. É terrível, irmãos. Mas o diabo trabalha para desconstruir, mas fica tu firme no que Deus já te ensinou. Amém, meus irmãos? Fica firme naquilo que Jesus tem trazido pela sua palavra. Você não precisa guardar a minha palavra. Se você guardar a palavra de Deus, já me dou por satisfeito. Que é isso que Deus quer. Amém, meus irmãos? Trabalha para desconstruir. Recapitulando, para a gente encerrar. O diabo ele trabalhou ali para tentar desconstruir o propósito de Deus na vida de Jesus. O diabo trabalha para desconstruir coisas que levamos anos para construir na vida dos nossos filhos. Pessoas vão se perdendo, tendo o coração roubado por meio dos ensinos e tanta coisa errada. Amizades. O diabo tenta desconstruir dentro dos nossos lares, como foi com a rainha Vasti. Tenta desconstruir amizades, tentando lembrar coisas que já foram perdoadas. Tenta desconstruir a sua identidade espiritual, como foi tentado lá com Daniel, seus amigos. E o diabo tenta desconstruir o laço pastoral do pastor com a igreja. Sabe para quê? Para quando o pastor falar alguma coisa, você dizer, não é bem assim. Isso não tem nada a ver. Isso é exagero. Porque se estamos aqui, meus irmãos, algo que Deus faz, o pastor não é Deus, o pastor é um dos homens mais falhos que tem. Mas a Bíblia, ela é de um equilíbrio maravilhoso. O Senhor, ele gera de uma maneira saudável até uma admiração da igreja pelo pastor. Não porque o pastor é alguma coisa, não é. Mas o Senhor, ele opera de uma maneira que o pastor se enxerga ali que o vaso é de barro, mas tem algo ali que está sustentando a vida dele. O pau está quebrando para todo lado, mas você vê, meu Deus, ainda está saindo água limpa desse negócio. Só pode Deus fazer um negócio desse. É tipo, a sarça está pegando fogo ali, mas o negócio não consome. Meu Deus, o que está havendo ali nesse negócio?
O vaso está ali fraquinho, já era para ter caído. Já era para ter esmorecido, mas Jesus está sustentando. É algo de Deus que está acontecendo ali. Mas o Senhor, ele gera essa admiração de uma forma que o nome dele é exaltado, para que veja Jesus. Amém? Só que o diabo, ele vai trabalhar para desconstruir. Para quê? Porque quando o pastor, talvez, Deus tiver que usar para dar uma palavra à igreja, o diabo conseguir te minar e dizer, não é bem assim, e ele te levar para onde você quer, para onde ele quer. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Mas há poder no nome de Jesus. Fique firme.